Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá! Este Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da situação de ameaça à democracia que nós vivemos no Brasil hoje, que é uma situação, no mínimo, intrigante. Se nós considerarmos que o país fez uma transição para a democracia bastante sólida, que nós tivemos, inclusive, um processo de consolidação das instituições democráticas, mesmo de uma certa fé democrática, podemos assim dizer, bastante considerável no Brasil ao longo dos anos, e de repente a gente se vê numa situação em que falar em golpe de Estado, em risco de ruptura institucional, se tornou algo normal no noticiário do dia, ou pelo menos, se não normal, corriqueiro. A gente tem falado disso quase que o tempo todo nas últimas semanas. E para tentar entender essa situação, para tentar entender essa crise que nós vivemos hoje, eu convidei a minha ex-professora na Faculdade de Filosofia e Letras e Ciências Humanas da USP, tanto na graduação como depois na pós-graduação, a professora Maria Hermínia Tavares de Almeida. A professora Maria Hermínia, ela é professora aposentada de Ciência Política na Universidade de São Paulo. Ela, nesse trabalho na Universidade de São Paulo, também criou o Instituto de Relações Internacionais, o IRI, foi presidente e uma das reconstrutoras da ABCP, Associação Brasileira de Ciência Política, e hoje ela também atua no SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, como pesquisadora, além de ter uma coluna semanal na Folha de São Paulo. Mas feito esse preâmbulo, e para falar do currículo da Maria Hermínia a gente tem que falar muita coisa, eu agradeço a Maria Hermínia por estar aqui, dou as boas-vindas e pergunto para ela: Maria Hermínia, por favor, dá para entender como é que nós chegamos a essa situação que estamos vivendo agora? Bem-vinda. Bom, em primeiro lugar, eu que tenho que agradecer o convite, é muito bom estar aqui hoje com você. Eu acompanho, Fora da Política Não Há Salvação, então estar aqui agora conversando é muito bom. Quando a gente, depois que as coisas passam, os analistas sempre conseguem reconstituir uma lógica do que aconteceu, mas na verdade todas as mudanças, sejam elas mais críticas ou não, na verdade, dependem também de escolhas que pessoas importantes, que agentes importantes tomam em determinada situação. Não estava escrito que a gente devesse chegar ao desastre que chegou. Ele é o resultado de uma crise prolongada nos anos 10, mas que talvez pudesse ter tido outro desfecho. Então, vamos lá. Em 2013, milhares de pessoas foram às ruas. Nas ruas tinham pessoas de diversos tipos, com diversas bandeiras, algumas que, na verdade, tendo inclusive experimentado uma melhora nas suas condições de vida, demandavam mais coisas, demandavam melhores políticas, saúde melhor, hospital melhor, dizendo que aqueles cartazes que diziam queremos sem partidos, meu partido é o Brasil. Queremos uma saúde padrão todo mundo. Padrão FIFA. Padrão FIFA. Então, eram demandas de pessoas que estavam querendo, na verdade, melhores condições num processo que vinha de melhora. Outras que tinham desconforto com relação ao governo, outras que eram claramente antipetistas. Eu lembro que eu saía uma vez, fui a caminho da USP, tinha uns 10 velhinhos carregando velhinhos mesmo, como eu, assim, até um pouco mais, carregando uma faixa, com saudade da ditadura militar. Tinha de tudo naquela manifestação. E eu acho que as forças democráticas, sejam na oposição, seja no governo, no governo Dilma, não deram muita atenção, não é?
Na verdade, aquilo não deu em nada no momento, e as eleições de 2014 reconstituíram uma lógica que vinha desde a década de 90, uma competição entre centro-direita e centro-esquerda, PT, né, representados pela coalizão do PT, a coalizão do PSDB, com um discurso mais radicalizado. Em algum momento, em algum momento do primeiro governo Dilma, um certo terreno compartilhado entre as duas forças foi sendo minado, né? E a disputa de 2014 foi muito acirrada, muito amarga, né? Muito nervosa. E, de um lado e de outro lado, se deu como se não tivesse tido em 2013. Verdade? Como se não se precisasse prestar atenção e dar alguma horizonte para aquelas pessoas que estavam claramente descontentes com diversas coisas muito, muito, muito diferentes. Então, eu acho que a primeira coisa que não houve foi uma resposta adequada às manifestações de rua de 2013. A segunda coisa foi uma campanha eleitoral muito acirrada, muito truculenta. Não se pode esquecer o que aconteceu com a Marina Silva, né, que naquele momento era uma candidata, uma terceira posição. Naquele momento mostrava força, e logo depois das eleições, o candidato do PSDB optou por questionar os resultados. Coisa que nenhum outro candidato, eles falavam muito, se criticavam muito, às vezes criticavam muito ferozmente, mas nunca nenhum candidato, até desde a redemocratização, desde as eleições, questionou o resultado das eleições. E questionar o resultado das eleições na democracia é uma coisa grave, não é? Porque a democracia tem várias características, etc., mas um dos seus fundamentos vem do fato de que os que disputam as eleições aceitam o seu resultado, né? Ou seja, aceitam que é assim que você forma o governo, é assim que você compete, e que quem ganhou levou. A gente não põe em dúvida um mecanismo muito central do sistema democrático, que é a disputa eleitoral. A partir daí, eu acho que a radicalização começou a aumentar, a rua passou a ser ocupada basicamente por setor, é uma rua diferente de 2013, onde estava todo mundo misturado. Em 2015, 2016, as forças se separaram na rua, né? E uma força majoritária, na verdade, era a força que se opunha ao Partido dos Trabalhadores. Veio a Lava Jato teve um efeito muito forte na percepção do que tinha sido o governo anterior, não é? O que tinha sido os governos petistas. Eu não tenho nenhuma dúvida que a Lava Jato não inventou, né? Não inventou o dinheiro que foi desviado, os negócios que foram feitos, etc., mas ela foi crescentemente assumindo um caráter mais politizado, mais anti-Partido dos Trabalhadores e mais instrumento, vamos dizer assim, das forças que foram se tornando crescentemente polarizadas, né? Neste momento que aparece a demanda do impeachment, né? E ele acaba se materializando, eu acho que talvez o impeachment é difícil de fazer história contrafactual, né? Mas aí pesou uma dificuldade da presidente Dilma de lidar com o Congresso. No nosso sistema político, você precisa do Congresso, precisa ter uma coalizão
e precisa de alguma maneira lidar com ela, né? Eu acho que o presidente não gostava, não tinha jeito e, na verdade, acabou criando algumas das condições para que o processo de impeachment se realizasse. O processo de impeachment arrastou o PSDB, seja aqueles setores que desde o começo puseram em dúvida o resultado de 2014, sejam aqueles que de alguma maneira não estavam muito convictos que devia se fazer assim, mas acabaram sendo levados. Aí esse impeachment é um outro instrumento, é um outro mecanismo complicado. Sim, ele está na lei, sim, ele existe, mas ele sempre é uma interrupção por via congressual, etc., de uma escolha que foi feita pelos eleitores, né? Então, nesse sentido, ele introduz, ao meu juízo, um ruído forte no sistema democrático, né? E a gente já tinha tido impeachment em 91, quer dizer, eu sei, existem trabalhos, sobretudo os trabalhos do Aníbal Pérez Guiñán, que é um cientista político argentino que trabalha nos Estados Unidos, em Pittsburgh, mostrando que nos presidencialismos recentes, sobretudo aqueles na América Latina, os processos de interrupção do mandato presidencial são muito mais frequentes do que eram quando a democracia presidencialista se resolvia praticamente nos Estados Unidos, né? Então, o impeachment está se transformando num dos mecanismos para resolver crises políticas, mas não é bom, né? Eu acho que ele, de alguma forma, ele, apesar de ser legal, apesar de estar na Constituição, ele, de alguma forma, ele abala, no meu juízo, vamos dizer assim, ele dá um choque no sistema democrático que devia funcionar, presidencialista devia funcionar de outra maneira, né? E nos relacionamentos políticos, né? Nos relacionamentos políticos, está tudo muito envenenado, né? Já estava bastante, mas com impeachment. Então, até hoje tem uma discussão de se foi golpe, se não foi golpe. E a linha, vamos dizer, eu acho que até hoje, apesar das coisas estarem mudando um pouco, 2016 é uma linha que separa as pessoas envolvidas na política, né? Os partidos, os movimentos, todo mundo se pergunta, mas onde é que ele estava em 2016, onde é que ela estava em 2016, de que lado estava? Então, eu acho que o impeachment contribuiu para acirrar essa polarização política que já vinha sendo construída nesse período todo. Impeachment, uma situação econômica difícil, Lava Jato, a maneira como a Lava Jato foi contada para a população, não é? Tinha um impacto muito forte. Eu não sei se você lembra, teve dias que a televisão, a TV Globo, mostrava 1 hora de notícias sobre a Lava Jato, tinha uma arte que tinha uma cornucópia da qual saía dinheiro, né? Jorrava dinheiro. Então, isso é muito, muito forte, né? Essa coisa de que, enfim, o sistema político no Brasil, isso em qualquer lugar, né? É corrupto, que político e corrupção, né? Política e corrupção andam juntas, etc., faz parte do imaginário popular, né? Então, eu acho que isso teve um impacto muito forte sobre o jogo político, sobre o sistema político. O Latinobarômetro, que é uma pesquisa feita no âmbito da América Latina sobre opinião pública, mostra que o Brasil, desde que o Latinobarômetro começou a ser feito, que é 95, que no Brasil a resposta é uma pergunta que é tradicional em pesquisas desse tipo. A democracia é sempre o melhor regime, ou em certos casos uma ditadura o melhor, ou tanto faz. Mostra o seguinte: a democracia é sempre o melhor regime, raramente ficou muito acima de 50% das respostas, né?
No final do governo Lula, ela chegou a perto de 55%, etc. E que o resto das pessoas se dividiu entre uma minoria aí de por volta de 17, 19, 20% que dizia que uma ditadura é sempre melhor, 17%. Né? E o resto que dizia, para mim, tanto faz. Para pessoas como eu, né, não faz diferença a forma do regime. Isso não tinha grande impacto quando a competição política se dava entre duas forças comprometidas com o sistema democrático e a construção da democracia. Né? Uma parte dessa gente votava na coalizão do PT, uma parte dessa gente votava na coalizão do PSDB e a vida seguia. Agora, quando isso se rompe, você abre um espaço. Né? Quando este jogo que se organizava numa disputa entre duas forças democráticas, quando esse jogo se rompe, né? Quando tem um impeachment, e quando tem um processo muito grande de deslegitimação do sistema político por causa da Lava Jato, se abre um espaço imenso para passar, né, lideranças de tipo populista, de tipo autoritário, lideranças que explorem, na verdade, a descrença, a desafeição, e o nome é sempre em nome da renovação, né? É sempre em nome da renovação, da limpeza. Eu não faço parte desse jogo. A gente viu que fazia de um outro jogo também, né? Um jogo mais baratinho ali, mas a banca estava montada ali no Rio de Janeiro, né? Então eu acho que se a gente olhar para trás e diz, bom, mas e se a Dilma tivesse sido capaz de dar alguma resposta razoável, tá certo, para 2013? E se o PSDB, se o Aécio, o PSDB tivesse apoiado o Joaquim Levy? Não, a política do Joaquim Levy, que tinha um problema econômico ali para resolver. E dissesse, tudo bem, nós estamos na oposição, mas nesse momento precisa tirar o país de uma crise fiscal séria, vamos apoiar essas medidas e não o governo. Se o PSDB não tivesse entrado no impeachment, talvez a gente não tivesse acontecido o que aconteceu. Eu lembro de duas coisas. Uma CBN que nós somos eu e você, e onde nós garantimos no final de agosto que o Bolsonaro não ia crescer muito. Não era possível que ele crescesse acima de 30%. Né? E a outra, que eu acho que um pouco antes, um pouco depois, eu tive uma conversa com o Jair Nicolau, que é um cientista político, colega nosso. Já participou aqui do programa. Veio para uma banca, nós fomos jantar, e eu disse, Jair, não é possível que depois de 3 anos de tudo isso que aconteceu, isso não tenha nenhum impacto eleitoral, porque a maior parte de nós dizia, foi um pouco antes da nossa participação na CBN, a cientista dizia, não vai acontecer nada, vai continuar a mesma disputa, PSDB, PT, e isso vai em frente. Essa é a estrutura da competição montada desde a década dos 90. Eu digo, já não é possível que isso não tenha impacto eleitoral nenhum, eu não tinha a menor ideia de que impacto podia ser, né? Mas a única coisa que eu quero dizer, tem que ter isso, vai se expressar, não apareceu em 14, mas agora está muito, muito mais agravado, né? Muito mais visível, e se expressou na vitória do Bolsonaro e no definhamento da candidatura do PSDB a níveis inacreditáveis, né? Você teve uma votação ridícula para a presidência. Então, eu acho que nós chegamos aí, tem uma série de circunstâncias que facilitaram isso, né? Os anos 10 foram anos de crise econômica e de desestruturação desse sistema de competição política que, de alguma maneira,
permitiu, né, a estabilidade democrática durante tanto tempo. Agora, vamos lá. Nós também, não é que tudo foi destruído, né? Nesses anos em que duas coalizões democráticas disputaram o poder, se construiu muita coisa, né? Se construiu muita força institucional, eu acho. Né? Se construiu um judiciário autônomo com relação ao governo. Se ele não fosse autônomo, ele teria tido um outro comportamento com relação ao impeachment da presidente Dilma. Se ele fosse controlado pelo governo, tá certo? Né? Como são muitos dos judiciários da América Latina, não teria se comportado como se comportou. Não é? Se construíram estruturas de política social importantes, algumas que só agora as pessoas estão se dando conta de quão importantes são, como o SUS, e se construiu um espaço para uma imprensa que é livre, não é? E que não é livre no sentido de que não é controlada pelo governo. Lógico, ela tem não só interesses, como, de outro lado, tem visões sobre o que é a política e está longe de ser uma imprensa progressista, etc. Mas a sua maioria é conservadora. Não é conservadora, mas ela é independente com relação ao governo. Então, tem uma série de instituições democráticas, públicas e privadas, que permitem que a democracia funcione e que foram construídas nesse período. E que eu acho que agora estão mostrando uma certa força, né? E estão conseguindo resistir, talvez, aquilo que seria, digamos, as vontades seriam as vontades do presidente da República. Até acho que, não sei se você concorda comigo, que boa parte dessa agressividade aumentada do Bolsonaro nos últimos tempos tem muito a ver justamente com essa resistência que é imposta a ele pela estrutura institucional, né? E acho que é por isso, inclusive, que ele escolheu o judiciário como seu principal adversário, porque talvez seja de lá que vem os maiores freios a esse tipo de atitude que ele tem, esse tipo de ataque que ele faz à democracia, não é? Pois é, você veja, né? Quando você vê as coisas que muitos dos nossos colegas escreveram no passado, elas eram muito críticas com relação ao judiciário, sobretudo com relação à sua cúpula, né, ao Supremo Tribunal Federal. São 11 ilhas, a mesma confusão, cada um toma uma decisão, né, de acordo com a sua cabeça, né? E agora a gente está vendo que no momento que precisa não é bem assim, com todas as limitações, inclusive com as características individuais, né, de cada ministro. Mas eu acho que efetivamente isso não é que isso apareceu, isso foi construído no passado, né? Foram decisões tomadas no passado que permitiram que o judiciário, que o Supremo tivesse autonomia com relação ao executivo, que a imprensa fosse autônoma também, ou seja, tem uma porção de coisas que foram feitas, né? E foram algumas conscientemente, outras não. Você tem detesto essa palavra, mas não vou usar o empoderamento, você tem um fortalecimento do sistema de justiça em geral, né? A Lava Jato é uma expressão disso também, não é? De uma geração de procuradores e gente que a Constituição de 88, o cumprimento da Constituição de 88 permitiu, não é? E que, enfim, que se manifestou dessa maneira, eu acho, perversa na crise de 16, a partir de 2015, né? Mas, de toda maneira, está aí também, né? E tem os procuradores que defendem os direitos indígenas, e tem os procuradores que... Isso também não está controlado, por mais que, nesse momento, o procurador seja um procurador mais alinhado com o governo, né? E põe alinhado nisso, né?
E põe alinhado nisso, né? É bem alinhado, mas de vez em quando ele tem que dar umas satisfações, e mesmo o Congresso, olha, é uma coisa inacreditável, porque esse é provável, o Congresso sempre foi predominantemente de direita, centro-direita e direita. Tem uma pesquisa feita pelo Timothy Power e o Rodrigo Rodrigues, onde eles pegaram as eleições, a votação desde 1986, sei lá, né? E sempre, durante o governo Lula, o Congresso se move, se você põe aqui a linha do centro, o Congresso da direita se move um pouco mais na direção da linha, mas ele é majoritariamente de direita. Este é o mais de direita que a gente já teve, além do que o mais fragmentado, etc. E mesmo assim, não é tão fácil o presidente controlar. É verdade que o presidente também não sabe fazer, né? Mas, de toda maneira, a gente chegou a uma situação que não devemos minimizar, que é muito trágica, né? Nós temos na presidência uma pessoa sem competência qualquer para governar e sem qualquer compromisso com a democracia, e eu diria sem qualquer sentimento de solidariedade humana. Quer dizer, uma pessoa deplorável de todos os pontos de vista, tá certo? Mas, de toda maneira, de alguma maneira, ele não consegue fazer tudo o que quer. O Senado acaba de derrubar a mini-reforma trabalhista, né? Os senadores, os deputados, etc., são eleitos, eles têm que prestar contas para suas bases eleitorais. Tem certas coisas que, tudo bem, eles fazem, né, sem custo, mas tem certas coisas que têm custo e eles não fazem, mesmo que o governo queira. A menos que o governo fosse capaz de montar uma coalizão de governo importante. Agora, a preocupação do presidente, que não tem muito interesse por governar, né? Faz dias que ele está aí andando pelo Brasil, afora. Não é nada, ele não governa, tá certo? Mas se a gente tivesse um presidente com alguma capacidade de articulação, etc., esse seria o Congresso que ele controlaria com maior facilidade. A única coisa que ele quer do Congresso é ter um número de votos que impeça o seu impeachment. Esse é o único projeto. E talvez a abertura de um processo no Supremo contra ele, né? Como o Temer também conseguiu. Exatamente. É a única coisa que preocupa, não é uma colisão para governar, não é uma colisão para fazer uma agenda de políticas, por mais que ela pudesse ser conservadora, reacionária, ele pudesse não gostar, mas ele não tem política nenhuma. Né? Ele não está interessado em coisa nenhuma, certo? Não está interessado em, sei lá. Agora, você falou do Congresso, eu estou pensando, uma coisa que aconteceu, e foi até mencionado por você, Maria Hermínia, foi esse processo que no Senado, né, levou a uma derrota importante do governo, né, nessa mini-reforma trabalhista. Enfiaram um monte de jabutis na Câmara, talvez em boa parte por esse perfil ultraconservador que a Câmara tem, com o presidente que a Câmara dos Deputados tem, eventualmente aproveitando também para atender certas demandas que o próprio governo poderia ter ali na Câmara. Agora, o Senado foi e derrubou. E parece que a gente está cada vez mais numa situação em que esse bicameralismo tem mostrado importância, né? Em que se a Câmara foi capturada da forma como foi, né? Talvez pela pior ala aí do chamado Centrão, o Senado, com todos os defeitos que tenha, reconduziu o Aras há poucos dias quase que por unanimidade, mesmo ele sendo tão servil ao presidente da República, e dentre outros problemas. Mas o Senado parece que está conseguindo botar um freio importante. E a própria CPI da Covid acho que é uma demonstração disso, né? Eu acho que então, tem muita capacidade de conter. Eu gosto muito, o nome é péssimo, né? Mas eu gosto muito daquela ideia do Adam Lippert, né? Que distingue os sistemas em majoritários e o que eles chamam de consensuais, associativos, etc., que são sistemas que têm mecanismos que, na verdade, limitam a concentração de capacidade decisória no governo central, né?
Então, o bicameralismo é um dos mecanismos, uma Corte Suprema com capacidade de revisão judicial. O federalismo é outro. Né? Tem uma série de características que são próprias do sistema brasileiro. Né? E agora a gente vê, numa situação difícil como a nossa, se tem uma democracia onde tem um presidente que não é democrata, né? Então é difícil, né? Porque por sua vontade e abandonada a vontade do presidente, nós iríamos para uma ditadura com muita facilidade. Né? Então, numa situação como essa, tem muitos pontos de contenção. Né? E a estrutura federativa é uma delas. Você veja que na Covid, se não fossem os governadores, né, a população estaria completamente abandonada. E bem ou mal, agora, quando você compara o Brasil com outros países da mesma complexidade, a gente acabou, né, navegando pela... Graças a esses governos subnacionais, né? Graças a esses governos subnacionais, e vamos lá, e com uma mãozinha do Supremo, né? Porque o presidente queria passar por cima deles também. Né? Pois é. Então, tem uma porção de estruturas que vêm da Constituição de 88, mas foram fortalecidas nesse processo, nesse período democrático, né, de 25 anos, que estão, de alguma maneira, funcionando e contendo, né, o presidente, que cada semana inventa uma para deixar a gente desassossegada. Agora, ele marcou aí manifestações, eu digo que ele marcou porque, no fim das contas, ele tem chamado repetidamente para isso, né? E talvez, enfim, tenha partido até dele mesmo a iniciativa de ocupar esse dia. Manifestações para o dia 7 de setembro, eu já estou chamando de 7 de setembro fascista, esse do presidente, tendo em vista essa situação, né? Para que ele está chamando de 7 de setembro? Aliás, curiosamente, uma data que nos últimos anos, se não na última década pelo menos, vinha sendo marcada por uma manifestação de movimentos sociais alinhados à esquerda, né, o grito dos excluídos, e de repente ele quer ocupar esse espaço para atacar o Senado, atacar o Supremo, atacar os governadores, atacar a democracia, a imprensa, né, e seja lá mais o que for. E há um receio importante que muita gente tem vocalizado, que é o receio da participação nessas manifestações, sobretudo de membros das forças de segurança, né? Gente das polícias militares, gente, enfim, das forças armadas, mas acho que muito mais das polícias militares, acho que é aí que está a grande preocupação, e mesmo esses civis bolsonaristas que puderam se armar nos últimos tempos com essa profusão de armas e munições que acabou sendo liberada pelo Bolsonaro por meio de decretos. Você vê algum risco real de que um evento como esse possa ser, às vezes, um gatilho, possa ser, digamos, o comício, com todas as aspas aqui, mas o comício da central do Bolsonaro, só que com sinal trocado? Deixa eu dizer uma coisa. Eu acho que, se depender dele e de um grupo mais feroz que o cerca, etc., sim, né? Ele vai criar reiteradamente ocasiões para que haja tumulto, para que haja conflito, né? Porque ele está perdendo, vamos dizer assim, está perdendo a opinião pública, à medida, inclusive, que a situação econômica, né, se deteriora, vai perdendo o apoio. Ele tem um apoio que varia entre 25% e 30% da opinião pública. A tendência é cair, já foi mais, mas eu acho que não vai cair muito, mas com isso ele não se mexe. Né? Então, eu acho que ele sabe disso e vai criar todas as oportunidades do mundo para criar conflito e deslegitimar a eleição de outubro. Ele já começou a fazer isso, já começou com o problema do voto impresso, mas com a ideia de que sempre a eleição é sempre roubada. A de 18 já foi, ele ganhou, mas foi roubada, ele podia ter ganho mais. Né? Então, eu acho que sim,
E acho que isso é uma estratégia, né? Ele vai fazer. Há sempre o perigo de, se houver uma conflagração violenta muito forte, vamos dizer assim, um apelo à ordem, se transforme numa possibilidade real. Ele não vai tomar o poder, dar um golpe e governar com uma parte das PMs. Isso não faz sentido nenhum, né? A estrutura é mais descentralizada, depois a gente já pode até conversar sobre coisas que eu venho ouvindo de gente que entende mais do que eu. Mas ele pode, sim, criar uma situação de conflito na qual as Forças Armadas resolvam dizer, não, aqui desordem não dá, né? Agora, o que pode ser? Isso eu andei pensando, Cláudio, eu não conversei sobre isso com ninguém. Será que a gente pode ter uma solução do tipo Bolívia? O que aconteceu com um golpe apoiado pelas polícias, mas que depois, enfim, alguém assume algo assim? O Evo se moveu na direção de permanecer, os militares derrubaram ele, criaram um governo de setembro, depois fizeram a eleição. Né? Mas isso contra o Bolsonaro também? Contra o Bolsonaro. Porque será que isso é razoável pensar? Não sei. Porque também o grau de acirramento que ele está provocando, imagina isso no ano que vem. Quanto mais próximo da eleição, mais complicado vai ficar. Né? E dessa vez foi o Sérgio Reis que disse um monte de besteira, fechar o Congresso, atacar o Supremo, etc. Depois se arrependeu e está deprimido e teve pressão alta, etc. Mas tem gente que vai falar e não vai ficar deprimida, não vai ter pressão alta, tá certo? Então eu acho que esse tipo de situação de provocação, etc., pode se repetir. Eu acho que vai ter muita gente na rua, em Brasília e São Paulo. Os bolsonaristas estão fazendo essa convocação pelas redes desde o começo de agosto. Diz o Zé Roberto Toledo, que acompanha isso, né, que é lá do Foro de Teresina, ele diz que desde o começo de agosto que as empresas que fazem Arquimedes, que fazem levantamento das redes, etc., diz que esse é o tema que estão provocando. Né? Tem setores que têm dinheiro, né? Uma parte aí tem os empresários do comércio, uma parte do agronegócio, então não tem porquê não ter muita gente na rua no 7 de setembro aqui em Brasília. Uma parte dessa gente pode querer provocar. Né? E se tiver um número significativo, pode querer, não agora, mas depois continuar fazendo. Né? Em algum momento vão criar uma provocação mais violenta. Eu não acredito que seja só violência eletrônica, né? Nas redes, que vão lá, falam um monte de besteira, depois vão para casa assistir futebol, né? Comer pizza com a família. Eu acho que uma parte dessa gente faz isso, né? Xinga, né? Depois vai assistir futebol e comer pizza, mas tem uma parte que tem arma, que é truculenta, enfim, tem uma parte marginal ali, lumpen, né? Nessa base bolsonarista, certo? Então eu acho que a gente está se abrindo um momento de muita agitação, eu acho. Eu acho que daqui para diante a gente vai assistir episódios, eu não sei o que esses episódios podem dar e como é que eles podem ser lidos por quem, na verdade, no limite, pode garantir a ordem. Né? Certo? No sentido de conter esses grupos mais radicais e, no sentido enfim. de conter esses grupos mais radicais, né? Mas, sei lá, suponho que um grupo desses entre em choque com
um grupo de black blocs, não sei aonde. Ou o pessoal do MST que vai estar, dia 7 de setembro também, em manifestações, né? Já anunciaram que vão estar no Gritos Excluídos e tal. Pois é. Eu acho que tem uma parte dessas dos excluídos que teria preferido não sair, e que está saindo porque está pressionado pela esquerda, movimentos que estão à sua esquerda e acham que não podem ceder, e essas pessoas podem gostariam de terem sido, né, de não poder sair, mas vão sair. Eu não sei se elas que podem estar caindo numa provocação, né? Eu acho que pode estar caindo numa provocação. Acho que tem setores aí que têm consciência disso e agirão no sentido contrário, mas em manifestações sempre, se não, né? Lembra 2013, sobretudo 2013, né? Teve coisas violentas e trancaram o prefeito Haddad no prédio. Você não controla, né? Você vai para o centro da cidade, o centro da cidade é um centro muito conflagrado, né? Muito destruído. Então, eu não sei, eu acho que talvez não aconteça nada agora, mas eu acho que eles vão continuar e, portanto, a probabilidade de choques violentos aumenta. Um parênteses sobre a coisa do MST. O MST não é mais o MST dos anos 90. Né? O MST hoje é um grande produtor de produtos orgânicos, talvez. Né? Então, portanto, também tem interesse numa vida mais estável, né? numa situação mais estável, não é mais, vamos dizer assim, um movimento mais radical, né, como era. Então, eu acho que também tem coisa, mas sempre tem. Todo movimento popular sempre tem uma ala radical, não precisa ser muito grande. Ela, mesmo pequena, ela pode entrar numa provocação. E acho que uma parte do bolsonarismo vai buscar a provocação. Né? Uma parte vai ficar ali xingando no Instagram, mandando bobagem pelo WhatsApp, mas eu acho que tem parte que sim. Né? Eu andei conversando num estudo isso, andei conversando com pessoas que conhecem mais o funcionamento da PM. Os mais otimistas dizem o seguinte: sim, o Bolsonaro tem uma simpatia de uma parcela da tropa, porque ele as faz carinho, trata bem, certo? O José Vicente deu uma entrevista que saiu nessa quinta-feira no Estadão ou na Folha, não me lembro agora, falando exatamente isso. O coronel José Vicente. Eu falei com muitas pessoas, mas eu não vi isso. Ele trata bem, as pessoas se sentem valorizadas. Agora, segundo outras pessoas, ele não deu nada para eles. Né? Não deu nada na reforma da Previdência, o salário não depende deles. Então, na verdade, é simplesmente o que ele está fazendo é carinho, né? E reconhecimento, coisa que para qualquer pessoa é importante, para qualquer grupo é importante, nesse caso, mais ainda, sobretudo quando você pode construir uma narrativa onde o outro não te dá atenção, não te respeita, acha que você... Pede o seu fim. Pede o seu fim, coisas desse tipo. Né? Então, agora, as pessoas acham que o bolsonarismo puro e duro é minoria nas PM. Elas acham, as otimistas, que a coisa da hierarquia é importante e, portanto, né, se você conseguir manter, se os comandos, os governadores, etc., conseguirem manter minimamente o controle, isso pode funcionar. Por outro lado, pensa, são 26 polícias militares.
né? 27 se a gente considerar do Distrito Federal, né? Também. Hã? E 27 se a gente considerar também a do Distrito Federal, que alguns dizem que é a mais bolsonarista de todas. Pois é, mas são 27, mas você não, isso não é um exército, né? Você não coordena 27. Tem um problema de coordenação, pode ser que você consiga, mas tem um problema de coordenação sério. Então, o Bolsonaro tentou fazer duas coisas. Tentou fazer, primeiro, uma reforma. Eles desenterraram uma reforma que andava pelo Congresso em algum lugar, depois desapareceu outra vez, que, na verdade, tirava o controle da PM dos governadores e passava no governo federal. Né? Isso, aparentemente, não vingou, mas teve um momento que esse projeto andou um pouco pelo Congresso. E a outra coisa que eu ouvi falar é que a outra tentativa possível era criar uma espécie de tropa própria com a Força Nacional. E isso é mais plausível. Embora a Força Nacional se componha justamente de gente que vem das estaduais, né? Vem das estaduais, mas daí você pega a Força Nacional, né? Torna mais, constrói de uma maneira que ela seja mais fiel ao presidente, e você tem você tem uma força que responde. Mas tudo isso é um pouco de especulação, os mais otimistas acham que não dá certo, mas que pode acontecer. Olha um pouco o que populistas ao redor do mundo fizeram. Passa pelo controle dos militares, né? Eu andei olhando um pouco mais a coisa da Venezuela. Primeiro, eles fizeram um sistema de promoção, de carreira, mudaram o sistema de carreira no Exército, de tal forma que foram colocando pessoas de confiança. A carreira de quem era para o governo andava mais depressa do que a carreira dos outros. A carreira dava incentivos para você ser governista. O Chaves fez uma tropa própria, né? Fez uma milícia própria. Tem o nome, acho que é Força Nacional, Bolivariana, qualquer coisa assim. Né? E a outra coisa fez algo que também o Bolsonaro está fazendo, né? Mas fez de uma escala muito maior, que é colocar militares em cargos civis, ou seja, dar o benefício, né, que vem com o exercício de cargos que são civis. Né? Então, se a gente sair dessa, né, eu acho que tem toda uma agenda aí, né, para blindar um pouco. Agora a gente viu que você tem que ter algum tipo de política para as Forças Armadas, que, de uma certa forma, blindem, né, as influências políticas, mas reconheçam o seu papel. Você tem que ter algum tipo de mudança nas regras das PMs também na mesma direção. Então, aí tem um mundo nebuloso, né, que eu acho que mesmo as pessoas são muito otimistas, não tem muita certeza, né, que não possa dar uma coisa errada por aí. Né? Agora, o país é muito diverso. Sim. Certo? Como é que faz? Não é a Venezuela, que boa parte da economia é petróleo, é a indústria de petróleo e um conjunto de empresas que dependem disso. Aqui é muito mais complicado, né? Tem interesses grandes. Eu estava vendo a entrevista do presidente da Associação Brasileira do Agronegócio, saiu ontem no Valor. Sim. Eles disseram que a gente precisa de calma, que a gente precisa de estabilidade, a gente não pode funcionar, não vender para o exterior, nós estamos aí no comércio internacional, a gente não pode funcionar com repentes, né? Rompantes e repentes. De repentes. Então tem uma demanda por estabilidade, né? Que esta eu acho que o Bolsonaro não consegue atender. E um golpe, assim, do Bolsonaro, nós estamos raciocinando com uma pior hipótese. Né? Uma tentativa de golpe do Bolsonaro não pode responder. Né?
Por outro lado, a gente já viveu estabilidade sob regime autoritário, é sempre possível. Agora, as condições não parecem ser muito favoráveis, né? As condições internacionais não são favoráveis. Isso eu queria que você até falasse um pouquinho mais de como é que você vê esse cenário internacional relativamente a isso, né? Porque em outros rompimentos que nós tivemos, bem, pelo menos no mais importante, talvez em 64, havia claramente apoio internacional a isso. Né? Havia apoio internacional a isso e havia uma ideia de que você havia uma ideia huntingtoniana. Democracia para quem pode, o problema não é entre democracia e autoritarismo, mas entre ordem e desordem. Né? E se precisar de autoritarismo para fazer a ordem, nós vamos, nesses lugares mais complicados, assim, né, que não são o primeiro mundo, fazemos a ordem com eles. Né? Então havia uma percepção muito clara que era importante garantir a permanência desses países neste lado, né, no lado capitalista, vamos dizer assim, do mundo, a qualquer preço. Né? Eu acho que agora é uma coisa um pouco mais complicada, porque, de um lado, por sorte, né, a mudança nos Estados Unidos levou, né, a um governo Biden, que está apostando muito fortemente na agenda progressista. Né? Ele não só na agenda ambiental, como na agenda democrática. Está convocando uma cúpula da democracia, etc., para novembro, chamando os países, etc. Então, esse clima não tem. E, por outro lado, né, que é complicado, é que também, se você olhar o mundo, hoje uma parte importante dos países importantes não é democrática. Né? A China não é democrática, a Índia está caminhando na direção de uma coisa, uma decadência democrática, pelo menos, a Rússia já foi. Então, tem vamos dizer assim, quando você olha o mundo, tem coisas positivas e outras não. Os grandes países do mundo em desenvolvimento estão todos com problemas de ameaça à sua democracia. Né? A Índia, a Turquia, o México, o Brasil. Você falar lá no Indonésia, nem sei. Bem, a gente está vivendo talvez o movimento contrário àquele que se viveu do final dos anos 80 para cá, né? Então, eu acho que Agora, por outro lado, você não tem uma ideia de que aqui, né, precisa ser a ordem a qualquer preço é importante para não entregar o Brasil na mão do inimigo. É um pouco contrário. Não, e o problema também é que esse que, digamos, seria, de certa forma, a solução para a desordem, ele, na realidade, é o causador da desordem na nossa situação, né? Exatamente. Então, eu acho que... E depois você não tem... A imprensa, a grande imprensa, era majoritariamente a favor do golpe de 64. A igreja era a favor do golpe de 64. A igreja católica não tem o mesmo poder que tinha naquela época, tem uma fragmentação religiosa, tem uma parte das igrejas pentecostais que está com o Bolsonaro, mas não é a mesma coisa, não é a elite, né? A elite econômica não está... Como ele não está oferecendo estabilidade, né? Ele não está oferecendo... É o contrário, né? Está oferecendo o contrário. Então, é difícil você pensar que grandes empresários, as coisas, apostem no Bolsonaro para garantir ordem. Ele já mostrou que ele não sabe fazer isso, né? Eu até citei no meu artigo de hoje, porque eu achei uma coisa que caiu fantástico. O Teitelbaum, que escreveu aquele livro sobre o Bannon, né? Sobre a corrente que ele chama de tradicionalista, etc. O Olavo de Carvalho
E eles têm uma teoria muito complicada sobre a história anda em ciclos, e agora a democracia, a decadência, a era das trevas, e para voltar à era do ouro, precisa acabar com a democracia no mundo com a globalização. Bom, aí, ele perguntou para o Olavo de Carvalho, mas o senhor acha que o Bolsonaro entende essa teoria? O senhor, ele disse, não tem nenhuma importância, não precisa. A importância dele é que ele é uma força destrutiva. Destrutiva. A importância dele é essa. Ele não precisa entender. Ele precisa destruir a democracia. Né? É uma coisa... Nossa, é isso que ele é. Ele é uma força destrutiva. Sim. E ele falou isso, ele verbalizou isso, inclusive ao lado do Olavo de Carvalho, naquela visita. Primeiro, acho que ele foi aos Estados Unidos e jantou com o Olavo de Carvalho, acho que na Embaixada do Brasil, e falou exatamente isso, que ele primeiro precisaria destruir muita coisa para depois talvez construir. Pois é, eu me perdi, né? Não desculpa, você estava falando da sua coluna na Folha da quinta-feira e o livro do Tartenbaum. Né? E essa questão da história em ciclos e que era preciso decair para depois destruir a democracia para vir uma era de ouro, não era essa a questão? Não, é porque assim, tem a era de ouro onde mandam os sacerdotes, os intelectuais, depois tem uma era de bronze onde mandam os comerciantes, industriais, etc. Não. Depois tem a segunda, que é de bronze, que é dos soldados. A terceira, a última é a democracia. Então, a decadência total é a democracia. Daí, para você, como a história anda em ciclo, você tem que destruir essa para voltar a idade do ouro. É uma coisa completamente louca. Não tem nenhuma importância no mundo, etc. Mas essa ideia de que, enfim, o Bolsonaro, no fundo, para o Olavo de Carvalho, é um instrumento. Né? Agora, ele é isso. E isso, Cláudio, não sei a quantas a gente anda aí, isso é uma coisa muito curiosa, porque no livro do Steve Levitsky, Como as Democracias Morrem, é isso? Isso mesmo. Estou olhando para ele daqui, inclusive. Ele tem uma teoria de que você tem processos de destruição da democracia que são internos e que tem uma lógica que vamos dizer assim, o autocrata se elege e começa a controlar as instituições democráticas. É isso? Então, acaba com a independência da Suprema Corte, controla a imprensa, tem maioria no Congresso, portanto, controla o Congresso. Tem uma lógica. E daí, você olha o que o Putin fez, o que está sendo feito na Hungria, na Polônia, etc. O Modi na Índia, né? Na Índia, segue um pouco essa... A coisa do Bolsonaro não é isso. É mais caótica. Exato. Essa era a palavra que eu estava pensando. Não tem coisa nenhuma. Ele quer destruir. Ele não quer controlar nada. Tá? Por isso que ele não governa, né? Por isso que ele não governa. Ele não governa. Seria difícil. Uma pessoa com esta... um autocrata, né? Eleito, dentro dessa chave, se comportaria de outra maneira. Sim. Tá certo? Você pega aí, junta a direita que tem no Congresso e passa tudo que você quer. Só que você sabe querer, né? Passa leis que vão alterando, vamos dizer assim, a independência da imprensa, a independência do justiça. Ele não fez nada disso. Talvez nesse sentido, o problema que o Olavo de Carvalho não vê nele, né, de falta de alguma consistência, seja até para esse tipo de coisa um problema, né? Porque um autocrata que tem algum tipo de projeto, que enxerga a necessidade de um mínimo de consistência nas coisas que vai fazer, procura construir uma coisa que substitua aquela que ele destrói. Enquanto que o Bolsonaro não tem essa perspectiva, né? Pelo menos não consegue produzi-la. Não tem. Eu acho que ele não tem as capacidades mínimas. Não, ele e muitos dos que o cercam, né? Exatamente. É uma coisa muito primitiva, né? É uma coisa muito primitiva e
muito estranho, não cabe muito na lógica vamos dizer assim, que o Levitsky descreve. É perigoso, é disruptivo, mas não tem a parte positiva da coisa, né? Só tem a negativa. Só tem a negativa. Sim. E a única coisa que ele é capaz de falar é destruir, acabar com isso daqui, vou atirar, né? A coisa do revólver. Sim. Só serve para isso. O revólver não serve para outra coisa, senão, né? Destruir, exatamente. Não serve para outra coisa, senão destruir. Né? Então, ele nunca disse, eu quero destruir isso para fazer o país não sei de que jeito, de outro, que a gente certamente não gostaríamos, mas podia entender do que se trata. Sim. É por isso que, inclusive, cultiva tanto a morte, né? Da maneira como cultiva. Morte, né? Parece que a gente tem uma tanatocracia, né? Tem pessoas completamente incompetentes para ocupar os cargos nisso. Sim. A ditadura militar tem gente no Ministério da Educação que fez o Sistema Nacional de Pós-Graduação. Ele não fez para nós, né? Ele fez porque tinha ali um projeto de Brasil desenvolvido. Sim. E, portanto, você tinha que ter ciência nacional, engenharia, né? E tem que ter pós-graduação. Aqui não tem nada. Esses caras, pelo contrário, eles são contra isso. Eles são contra tudo. Mas você não sabe também a favor do que são. Então, é isso. Quem é o ministro da Educação? Nada. Ele fica lá destruindo com gente incompetente nos cargos, mas é só isso. Não tem um projeto autoritário consistente por trás. E eu acho que é por isso também que, mesmo além do problema de coordenação que envolve as polícias, que gera uma dificuldade para uma ação concertada que levasse a alguma ruptura, acho que para além disso, maior dificuldade ainda haveria para qualquer ação concertada no sentido de produzir um regime depois. Acho que eles não têm capacidade de fazer isso por várias razões, inclusive por essa falta completa de entendimento de como fazer. E veja bem, se eu sou o presidente da República, o Bolsonaro, a primeira e segunda coisa que eu vou fazer é um partido. Vou fazer um partido, né? Sim. Vou organizar a minha tropa de alguma maneira, tá certo? Posso fazer um partido com uma milícia paralela, posso fazer uma opção de coisa, não, vou fazer um partido. Sim. Um movimento que me sustente. Né? Chama o nome de partido, não tem nenhum interesse nisso. A não ser que ele seja completamente dono dessa máquina partidária. Mas se ela não está à disposição, ele prefere ficar sem ela. Né? Na minha não isso. Podia ter tomado, toma conta de um partido e faz, né? Põe todo mundo para ver. Foi o que o Orbán fez. Ele ficou um partido, encheu dos amigos de escola dele, né? E as pessoas, mas já tomou conta, fez uma coisa que lhe permita governar, né? Então, é uma situação muito estranha. Muito estranha. Muito perversa, obviamente, porque os problemas grandes do país estão aí, continuarão aí. A situação muito dura, né? Sonhos, etc. Muito bem. Uau! Que situação, né, que a gente está vivendo, Maria. Eu já disse, setembro é assim. 6 de setembro, 8 de setembro, 9 de setembro. Eu vou pular o 7 de setembro, não existe. Eu vou pular o 7 de setembro. Ficar dentro de casa e não botar a cabeça para fora também. Para todos os efeitos. Agora, eu acho que os próximos, a menos que chegue algum momento que algum grupo se articule para tirá-lo, porque não é o impeachment, né? Para ter um impeachment precisa ter um vice que queira assumir, porque às vezes foi assim, não tem movimento de impeachment sem conspirar com o vice, né? E precisa ter, enfim, né, alguma estratégia para lidar com o presidente que, bem ou mal, tem uma base social. Eu acho que a coisa mais complicada desse país é isso, né? Com todas as coisas que melhoraram nos 25 anos de democracia,
nós produzimos uma sociedade ainda muito, muito bruta, né? E com uma parcela da população vivendo em condições tão ruins, né? E, sei lá. Então, eu acho que tem aí um caldo, sempre tem um caldo para uma coisa de tipo autoritário, fascistizante, etc. Se o Bolsonaro sumisse, sumisse no ar hoje, essas pessoas continuariam aí. Sim. Né? Em algum momento ia aparecer outra pessoa que falasse seu nome. Então, nós temos um contingente de brasileiros que não tem nenhuma afeição pela democracia e que tem uma visão bem tosca, né? bem bruta de como tem que ser as relações sociais, de como deve funcionar a política, e que acredita em coisas inacreditáveis. Né? Bom, finalmente eu queria falar uma coisa, claro. Né? Cruzada a sua... Eu acho... Eu li um autor que acabei de esquecer agora, Frederico Finkelstein. Eu gosto muito do Frederico Finkelstein. É muito bom. É um argentino que é professor na New School. Isso. Na New School. O Fascismo e o Populismo na História, é esse o livro que você está falando? É. É muito bom esse livro. Ele tem uma coisa muito boa, que é essa ideia de que você tem a democracia representativa e você tem um movimento contra isso, né, que vai, de alguma maneira, assumindo distintas formas de manifestar. Se manifestar o fascismo, né, mas o populismo também. Né? O que aproxima os dois é, na verdade, uma rejeição à democracia representativa, às instituições representativas. Né? E a democracia como um conjunto de freios e contrapesos que impedem a concentração do poder, que garante as liberdades. É contra isso que essas pessoas se insurgem. E é muito curioso que nesses últimos meses o discurso deles tenha, de alguma maneira, eu acho que eles não têm consciência disso, mas é isso que nós somos democratas. O que é democracia? Quem ganhou pode fazer o que quer. É plebiscitária apenas, né? Plebiscitária, né? E a liberdade é uma liberdade libertária, mas sem limites. Então, o que é a liberdade da Associação Nacional de Rifles, né? Exato. É isso. Eu quero a liberdade. Por que eu não posso ter a minha arma? Por que eu não posso? Então, eu acho que tem aí um discurso onde eles usam categorias que a gente normalmente usa para dizer outra coisa. Para dizer outra coisa. Eu acho que é a liberdade do estado de natureza. Essa, na verdade, é a liberdade que eles cultivam. Né? É isso. É a barbárie. Muito bem. Maria Hermínia, quero agradecer muitíssimo a você por essa conversa. Agora, nosso tempo tá acabando, o tempo ruge, né? Como eu gosto de brincar. Pedia só aí para você fazer, então, suas considerações finais, amarrar ou lembrar de alguma coisa ainda que, porventura, você queira falar. Eu acho que eu fiz as considerações finais, né? Eu acho que a democracia é algo que a gente nunca é dado, né? Você sempre tem que ir garantindo que, portanto, os democratas têm que garantir, né? Tem que, de alguma maneira, fazer parte dessa barreira que está contendo o Bolsonaro. Eu acho que essa barreira é forte, nenhuma barreira é inexpugnável, né? Sempre corre o risco de que a democracia representativa, etc., seja destruída,
Mas nós construímos em 25 anos instituições que são fortes, e, portanto, instituições que funcionam sem pessoas, né? Então, mas, portanto, é necessário preservá-las. Isso. Tá ótimo. Então, agradeço novamente a Maria Hermínia, é uma honra tê-la aqui no Fora da Política Não Há Salvação. E dito isso, eu fecho, como eu faço sempre no fechamento dos episódios, agradecendo a quem nos assiste no YouTube, agradecendo a quem nos escuta no podcast. Lembrando que agora tem também o blog do Fora da Política Não Há Salvação no site da Carta Capital. Convido que as pessoas visitem, sempre vai ter um texto novo por lá, pelo menos uma vez por semana. E dito isso tudo, até a próxima. Fora da Política Não Há Salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.